Olá, querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, pastor Tiago Balbino. Quero compartilhar o seu coração uma palavra, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. A Bíblia vai relatar a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, este não era o seu nome, mas como era conhecido sendo filho de Timeu. A Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho mendigando, quando Jesus Cristo passa com seus discípulos e uma grande multidão. O texto relata que quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Naquele momento, Jesus, que estava passando, parou e pediu para que chamassem. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. O milagre aconteceu imediatamente, pois o cego voltou a enxergar, e Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Eu quero compartilhar ao seu coração, nesse devocional, nessa mensagem, 3 lições de fé que podemos aprender com o cego Bartimeu. A primeira lição é o reconhecimento de quem Jesus é verdadeiramente. Muitos dos que estavam ali seguindo Jesus não reconhecia quem Jesus realmente era, pois a resposta deles ao cego, que gostaria de saber quem estava passando, foi: é Jesus, o Nazareno. Aquele homem não era um cego de nascença, porque a expressão que eu torne a ver significa que ele enxergava e perdeu sua visão. Assim, ele tinha conhecimento das promessas na palavra de Deus, da vinda de um Messias da linhagem de Davi. Ao clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, isso demonstra o reconhecimento correto acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqueles homens o repreendiam não só pela altura da sua voz, mas por causa deste reconhecimento. Jesus parou e atendeu aquele pobre homem, chamando e realizando o seu maior desejo, que era voltar a enxergar novamente. Nessa primeira lição, nós precisamos entender e aprender com o cego Bartimeu que o cego conhecia a Jesus verdadeiramente. Ele conhecia Jesus como Jesus da promessa. Enquanto as pessoas estavam dizendo que Jesus era Jesus o Nazareno, ele estava clamando: Jesus, filho de Davi. Será que nesse dia, será que neste momento você tem reconhecido Jesus verdadeiramente sobre a sua vida? Será que você tem reconhecido o tamanho do poder de Jesus, o tamanho do Deus que você tem servido verdadeiramente? Porque o cego, naquele momento, ele entende que era uma oportunidade dele ter a sua vida transformada por Jesus. A segunda lição, meu irmão, é que quando Jesus pergunta a ele o que ele necessitava, ele sabe o que pedir a Jesus. O cego foi rápido e objetivo ao responder para o Senhor Jesus.
pois sabia o que realmente precisava, ou seja, teve a convicção do que pedir. Quantas e quantas das vezes você precisa de algo da parte de Deus e você pede tantas e tantas coisas sem sentido para Deus? Quantas e quantas das vezes você precisa de um milagre urgente na presença de Deus, você precisa de uma restauração espiritual, enquanto você precisa dessa restauração espiritual, você está pedindo a Deus algo material. Meu irmão, você precisa entender que diante de Jesus você tem que saber pedir aquilo que é necessário, e o cego nos ensina que ele pede aquilo que era essencial para a sua vida, pois ele necessitava de ver, ele necessitava de tornar a enxergar. Coloque aquilo que é necessário na sua vida diante de Jesus. A terceira lição e a última que nós aprendemos é que o cego Bartimeu, ele não desistiu diante dos obstáculos. Você não pode desistir diante dos obstáculos da vida. A Bíblia não fala como ou porquê este homem ficou cego, mas traz o seu exemplo de fé e perseverança em meio à sua situação, pois fica claro que sua cegueira lhe causava muita dor e sofrimento. Obviamente, este homem vivia excluído à margem da sociedade. Em seu coração havia sonhos, projetos e desejos que só Deus os conhecia. Contudo, ele não se entregou ou desistiu de viver as promessas de Deus para a sua vida. Este homem conhecia as promessas de Deus e sabia da vinda do Messias. Assim, ele creu ao ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele não só viveu o milagre, mas ele pôde descobrir que a palavra de Deus é real e transforma vidas. Ele não enxergava fisicamente, meu irmão, mas espiritualmente estava vendo mais do que muitos ao seu redor. O cego, ele não desistiu. Enquanto muitos mandavam ele se calar, mais ele clamava por Jesus. Enquanto muitos mandavam ele ficar quieto, mais ele clamava pelo nome de Jesus, a ponto de Jesus parar e mandar chamá-lo. A morte não parou Jesus, a cruz não parou Jesus, a pedra que foi colocada no sepulcro não parou Jesus, mas o clamor do cego parou a Jesus e chamou a atenção de Jesus. Não desista, meu irmão, minha irmã, diante dos obstáculos da vida. Continue clamando, continue buscando a presença de Deus. Não importa como ou maneira, porque você parou de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. O importante é que todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade de voltarmos a enxergar seus propósitos para a nossa vida. Às vezes, irmãos, por causa de palavras, situações ruins que vêm para tentar nos parar ou nos entristecer, muitas das vezes ficamos cegos espiritualmente e deixamos a nossa fé esmorecer até pararmos no meio do caminho. Contudo, nos esquecemos que a nossa luta não é carnal, mas sim espiritual, contra as hostes espirituais da maldade. Dessa maneira, esquecemos de usar as armas da nossa milícia, que são espirituais em Deus. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, eu creio que o Espírito Santo está falando ao teu coração e renovando as suas forças por meio deste devocional. Hoje o Senhor está te convidando a voltar a enxergar os seus planos e propósitos para a sua vida. Para isso é preciso reconhecê-lo, quem realmente Ele é e representa, não só para a sua vida, mas para toda a humanidade. Se algo te fez parar em alguma área da sua vida com Deus,
Eu quero orar com você neste momento para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais e você volte a se posicionar em Deus e ser um vitorioso em Cristo Jesus. Amado Deus, soberano e eterno é o teu nome. Senhor, neste momento eu quero orar, Senhor. Meu Deus, por esta vida que talvez se encontra como, meu Deus, este cego, se encontra prostrada, se encontra em uma situação, meu Deus, aonde as lutas, a dificuldade a fizeram parar. Meu Deus, já se encontra, Senhor, cega espiritualmente, mas em nome de Jesus, Deus, eu creio, Pai, que o Senhor, meu Deus, restaurará a visão, o Senhor, meu Deus, visitará, meu Deus, e os sonhos, projetos, meu Deus, aquilo que foi deixado de lado, voltará, meu Deus, Senhor, a existir, voltará, meu Deus, a arder neste coração. Senhor, eu profetizo cegos, meu Deus, espirituais, voltando a enxergar. Vidas, meu Deus, que estavam mortas espiritualmente, voltando a ter vida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a tua bênção, Senhor, sobre cada vida nesse dia, nessa data, Senhor, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu dia e aonde você pisar as plantas dos teus pés, em nome de Jesus.